Simbora, turma! Simbora! Começando nossa edição do Minuto Geográfico pós-carnaval. Estamos ao vivo, 9h30 da noite, pelo fuso horário de Brasília. Forte abraço para vocês que vão acompanhar por agora e também para todos vocês que vão acompanhar a edição que fica gravada no YouTube e também aqui no Instagram, disponível para que possam tirar as dúvidas posteriormente. Vão aí enviando os seus comentários depois que a gente postar, para que eu possa respondê-los ao longo do dia. Mas vamos entrando ao vivo. Simbora, a temática de hoje é bem interessante. Quero conversar com vocês aqui sobre as eleições americanas. A gente sabe que 2024 vai ser um ano puxado, um forte calendário eleitoral, eleições em mais de 50 países, algumas eleições fraudulentas, questionáveis, outras eleições consideradas verdadeiras que vão legitimar a democracia. E uma das eleições que tem chamado mais atenção, tem eleição na Índia, eleição na Rússia também, a eleição para presidente dos Estados Unidos, aquela história do bipartidarismo, de um lado os democratas, com Joe Biden buscando a reeleição. Eu que disse para vocês que não acredito na candidatura dele, continuo sem acreditar, e os republicanos aí tentando viabilizar a candidatura de Trump, que hoje é o favorito e possivelmente vai seguir assim e poderá ser eleito no pleito se a candidatura de fato for confirmada, tá bom? Tranquilo, tudo firme, todo mundo me ouvindo direitinho, todo mundo em paz. Tá todo mundo me ouvindo? Alguém falou que estava mudo por aqui. Tudo certo, né? Bora, simbora. Então, o jornal The Times colocou hoje uma reportagem de uma temática que a gente já vinha falando há um bom tempo. Eu, inclusive, falei sobre isso no grupo fechado, fazendo a propaganda de sempre, é importante. Se a gente não divulga o nosso trabalho, quem vai divulgar? Vocês, na verdade. Mas eu tenho um grupo fechado no WhatsApp e nesse grupo eu vou colocando diariamente ou quase todo dia análises de geopolítica com a minha opinião sobre os acontecimentos. É muito legal, é bem intuitivo, bem interativo, enfim, você consegue usar o WhatsApp de forma construtiva. Quem quiser experimentar o grupo, quando eu terminar essa live, é só entrar na bio, lá tem um link, você pode experimentar por 7 dias. Enfim, se depois de 7 dias você achar que não é legal, cancela e a gente devolve o valor. Se achar que vale a pena, como a grande maioria permanece no grupo lá, porque é muito bacana, tranquilo? Mas vê bem, os jornais têm agora falado com mais ênfase sobre as eleições americanas. E a grande maioria parece que caiu em si, mesmo os editoriais que apoiam declaradamente a candidatura de Joe Biden já começaram a jogar a toalha. E começam a querer justificar, deixa eu tirar aqui os comentários depois para vocês, mas começam a querer justificar uma possível derrota de Joe Biden. Eu já disse para vocês aqui, Joe Biden ele é um presidente impopular. E é interessante que ele é um presidente impopular num país em que o desemprego está na mínima histórica. Desemprego nos Estados Unidos, na verdade, as empresas querem contratar mais mão de obra e tem uma certa dificuldade, esse é um ponto. E a inflação, que é um fantasma para muita gente, porque mexe com o consumo direto da população. A inflação nos Estados Unidos, na verdade, no mundo, deu uma desacelerada. E ainda assim, Joe Biden ele é tido como uma liderança fraca, a imagem dele desgastada, ele tem mais de 40 anos de vida pública e deve perder o processo eleitoral. E agora o pessoal tem feito pesquisas para apontar qual seria o maior gargalo do governo dele. E o maior gargalo do governo do Joe Biden tem sido apontado é a questão da fronteira. A tensão fronteiriça. A gente sabe que, principalmente nos estados que fazem a fronteira com o México, dividem a fronteira com o México, a questão migratória é tratada como uma crise que não foi muito bem gerida nas últimas décadas. Para ser muito justo, se alguém disser que a culpa da crise migratória pertence ao governo de Joe Biden, não. Se você olhar para trás, a crise migratória foi uma característica do governo de Trump, foi uma característica também dos dois governos do Barack Obama, Bush, Bill Clinton e companhia. É uma fronteira que a gente considera, sim,
um verdadeiro barril de pólvora. Inclusive, quando Trump foi eleito, naquela primeira situação, alguns jornais disseram assim, Trump é uma falha, Trump é um acidente, como foi que falaram? Trump é um acidente industrial da história. Mas bem, ele foi eleito, votação dele foi espetacular e uma das pautas dele foi bater na questão migratória. Ele prometeu na época, ele disse assim, em 2016, primeiro, o México envia para os Estados Unidos, entre aspas, estupradores para a América. E ele disse que iria fazer o México pagar pela construção de um muro na fronteira. O México, de fato, não pagou por esse muro e cá entre nós. O muro, as barreiras na fronteira entre Estados Unidos e México, essas barreiras já existiam. Já existiam. O que ele fez foi, com recurso próprio, de certa forma, reformar uma barreira que já existia. Ele usou fundos americanos para construir uma barreira ao longo de 720 quilômetros da fronteira. A fronteira tem o quê? Mais de 3 mil quilômetros. E a maior parte disso, que é uma forma... Deixa eu tirar aqui os comentários. Espera aí. Ele acabou por... Pronto. Finalmente, bora prestar atenção. Ele acabou por usar recursos nacionais, recursos do próprio país. Acontece que ele não resolveu a questão migratória. Essa questão migratória, essa questão da fronteira, não envolve só a migração de pessoas, como eu já disse para vocês anteriormente, para além das pessoas, a fronteira Estados Unidos e México é a principal rota para o fentanil, um opiáceo sintético 50 vezes mais potente que a heroína e que está a causar estragos na saúde pública, que já é uma saúde pública, diga-se, bem precária, bem precária. A saúde americana pública, ela é das mais precárias, vocês podem acreditar. Então, a crise da gestão das fronteiras está em formação há décadas e foi agravada também pela paralisia do Congresso. Por quê? De um lado, os republicanos dizem que as propostas de Biden, elas são fracas, elas não resolvem. E os democratas acabam dizendo que as medidas são duras demais. Resultado, o que é que a gente percebe? Houve um aumento significativo na passagem de pessoas da fronteira do México para os Estados Unidos, não apenas de mexicanos, brasileiros também. Os brasileiros formam um grupo significativo, haitianos, dominicanos e companhia. A América Central é uma região pobre, atrasada do ponto de vista econômico, político e também do ponto de vista social. Então existe aquele velho sonho americano. Eu vou para a América, vou conseguir uma vida melhor, emprego e tudo mais. E resultado, esse número tem aumentado. Só para dar um dado a vocês, para a gente trabalhar com dados. A patrulha de fronteira dos Estados Unidos registrou 250 mil, vou arredondar, 249.785 detenções na fronteira com o México em dezembro. Aumento de 31% em relação às 190 mil pessoas em novembro e um aumento de 13% em relação a dezembro de 2022. Então, se você pegar 2023 e comparar com 2022, na média, em alguns meses, aumento de 30%, 12%, 15% e por aí vai. E o que o pessoal diz é que Biden, quando foi eleito, ele acabou com as políticas mais duras de Trump. Ele interrompeu a construção do muro ou a reforma do muro e, de certa forma, ele acabou com a permanência no México, que forçou requerentes de asilo a permanecerem fora dos Estados Unidos, enquanto seu caso era considerado. Agora a maioria é admitida enquanto espera pela data do julgamento, o que significa que pode demorar vários anos para que haja, enfim, essa deportação. Aí você tem um movimento chamado de Texit. O Texas é o segundo maior PIB dos Estados Unidos. Eu estava vendo aqui o PIB do Texas. O PIB do Texas, 2,3 trilhões de dólares. Aproximadamente 8,5% do valor arrecadado nacionalmente. Então, existe um movimento no Texas, que o Texas sofre muito com a migração, com essa passagem de mexicanos, embora a gente saiba que a mão de obra migrante ela é muito importante para a economia dos Estados Unidos e é um motor de crescimento para muitos estados, visto que os migrantes acabam exercendo funções que não são aceitas ou que os americanos não consideram tão qualificadas, o chamado, entre aspas, fecha aspas, subemprego. Enfim, a mão de obra migrante ela é significativa. E se a gente parar
parar para analisar, as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos têm forte presença estrangeira. Se a gente pega as lideranças das Big Techs, eu não vou dizer que você tem grande presença mexicana, mas, exemplo, grande presença indiana. A Índia é grande produtora de tecnologia da informação, de TI, grande exportadora de mão de obra, fuga de cérebros e afins. O que parece é que o que eles querem não é fechar a fronteira, mas sim selecionar e, de certa forma, criar um filtro entre aqueles que podem ou não ir para os Estados Unidos do ponto de vista da qualificação. Aí, nesse ponto, Joe Biden deu uma enfraquecida nessa questão migratória e isso vai pesar contra a reeleição dele. Tem um detalhe. A vice-presidente dele, a Kamala Harris, que podia até ganhar espaço, quando o presidente geralmente ele é apagado, a vice pode de alguma forma se destacar, ela prometeu abordar profundamente a migração na época da campanha, detonou Trump em relação a isso e tudo mais. Ela não fez nada. Agora ela visitou a Guatemala. Guatemala é um país da América Central. A Guatemala fornece muita mão de obra migrante para os Estados Unidos. E aí ela foi na Guatemala e a visita dela foi um desastre. Um jornalista perguntou para ela assim: por que você não visita? Cadê você na fronteira Estados Unidos e México? Aí a resposta dela foi a pior possível. Ela disse: eu também não estive na Europa. No lugar de reconhecer que deveria ter uma atenção maior naquela zona de fronteira ali, disse: olha, eu também não fui para a Europa. Como se a crise migratória americana ou estadunidense tivesse uma origem mais europeia do que latino-americana, tá? Então essa é a questão aí forte sobre as eleições americanas. A pauta é o movimento migratório. Vladimir Putin, deixa eu abrir aqui os comentários. Vladimir Putin deu uma declaração a uma TV estatal russa na quarta-feira. Ele disse que era interesse da Rússia que o presidente Biden ganhasse o segundo mandato. E ele chamou o seu homólogo americano de experiente e previsível, disse que Putin era uma caixinha de surpresas. E ele rejeitou as preocupações sobre a idade de Joe Biden. Foi a primeira vez que Putin expressou diretamente uma preferência antes das eleições americanas, que vão acontecer em novembro. E os comentários, eles meio que contrariaram a suposição generalizada de que o Kremlin estava torcendo pelo ex-presidente Donald Trump, o favorito, né, o candidato republicano. O cara perguntou lá, o entrevistador: quem é melhor para nós, Biden ou Trump? Ele disse: Biden. Ele é uma pessoa mais experiente, é previsível, é um político da velha guarda. Putin acrescentou com um sorriso: mas trabalharemos com qualquer líder dos Estados Unidos em quem o povo americano tenha confiança. Contém ironia. Contém ironia. Esses comentários vêm no momento que as relações entre Estados Unidos e Rússia estão bem amargas aí, celebrando o que a gente pode dizer um pós-Guerra Fria ou uma Guerra Fria 2.0. Ok? É isso. É isso. O Trump deu uma declaração dizendo que a Rússia pode fazer o que quiser com a OTAN. Quem é membro da OTAN e não cumpre o compromisso com a aliança militar, a Rússia pode fazer o que quiser. Aí Putin disse na entrevista: deixe-os descobrir sozinhos. Isso é um problema deles, eu não tenho nada a ver com a OTAN. Ele meio que se esquivou dessa declaração dada por Putin e tudo mais. Isso deve movimentar a cena política nos próximos tempos. Ok? Ele também disse... tem uma notícia também. Eu faço parte de um Telegram da Rússia, um Telegram independente. Eles postaram hoje que o governo da Rússia está escondendo veteranos feridos na guerra contra a Ucrânia, para que eles não sejam vistos em público, para evitar o sentimento anti-guerra. Então, os feridos estão sendo isolados em locais inóspitos, e um veterano deu um depoimento. Eu não tenho tradução, eu não entendo russo, mas na tradução textual disseram que eles estavam sendo escondidos em meio que prisões a céu aberto, para que eles não expusessem suas feridas, que muitos foram mutilados na guerra, para isso não desenvolver um sentimento anti-guerra. Inclusive, a maioria meio que proibida de ter contato com os parentes ou de dar entrevistas, e se derem entrevistas podem ser punidos. Esse cara, inclusive, que deu entrevista, possivelmente ele vai ser punido pelo governo da Rússia. Tranquilo, gente? É isso. Dúvida? Perguntas? Alguma pergunta interessante?
Estados Unidos e México têm livre comércio entre si? Tem. Existe um acordo de livre comércio da América do Norte entre Estados Unidos, México e Canadá. Mas a livre circulação é para as mercadorias. Você não tem livre circulação de pessoas. Ok? Quantas pessoas tentaram atravessar a fronteira? Mais de 2,4 milhões de pessoas foram registradas ao tentar atravessar. Esse número deve ser bem maior. Se refere ao último ano. E as deportações sob o governo de Biden foram bem menores. Então quer dizer que tem entrado mais gente e Biden deportou menos gente. E ele tem sido criticado por conta disso. Tranquilo? Quem você acha que ganha a eleição? Hoje, no meu achismo, Trump ganharia. Tem toda uma questão judicial e tudo mais. Acho que os democratas, penso que perderam o timing para escolher outra candidatura competitiva. Tinham cogitado a prefeita de Los Angeles para ser uma candidata democrata, mas perderam o timing. E Joe Biden, candidato natural à reeleição, mas se a eleição fosse hoje, tudo pode mudar daqui para novembro. Pelas primárias já dá para sentir. A gente já tem um cheiro do processo eleitoral. Eu acabei de gravar no grupo um podcast sobre a Venezuela. A Venezuela fez um movimento inédito. O ditador Nicolás Maduro expulsou a Agência da ONU para os Direitos Humanos. Isso vai dar um bug no cérebro de algumas pessoas que defendem Maduro. Maduro é um ditador. Aceita isso, tá? O chavismo completa 25 anos no cargo e vejam a situação da Venezuela. O que a Venezuela se tornou diante do chavismo desde a época do Hugo Chávez? Os números falam, os dados falam por si só. A única candidata competitiva contra Maduro acabou de ser declarada inelegível. Inelegível, Maria Corina Machado. E alguns políticos ligados a ela foram presos, detidos. Falei sobre isso no grupo, estão lá os comentários, é isso. Biden tem tempo para crescer? Tem. Tem alguns meses. Considero bem difícil, tá? Considero bem difícil. E até que ponto um crescimento capaz de ganhar em relação aos delegados e, consequentemente, levar às eleições. Daqui para as eleições, inclusive, eu faço aqui um ao vivo só para explicar como é o processo eleitoral americano, que eu sei que muita gente tem curiosidade. Eu adianto que é bem diferente do nosso. Bem diferente do nosso. Tranquilo? Dúvida? Guerras e rumores de guerra do Oriente ao Ocidente. Os gastos militares têm aumentado, Diogo, há 8 anos. Só o orçamento militar americano, quase 900 bi. É um fenômeno. Quase 900 bi de gastos militares. Isso não é só com arma. Isso é para manter base militar e afins pelo mundo. É um orçamento robusto. A gente já vem falando sobre isso há um tempo. Maior gasto militar desde a Segunda Guerra disparado. Alguma manobra errada pode gerar uma situação maior, pior. Os planos da Rússia para derrubar os satélites americanos foi um congressista republicano, né? Ele soltou que a Rússia tem uma arma nuclear no espaço e que essa arma pode desligar e derrubar qualquer satélite. A Casa Branca já soltou uma declaração aqui, cadê? Dizendo que essa arma anti-satélite da Rússia não representa uma ameaça imediata. Não estamos falando de uma arma que possa ser usada para atacar seres humanos ou causar destruição física aqui na Terra. Quem disse isso foi um porta-voz da Casa Branca, mas gerou uma movimentação. Qualquer declaração de armas sobre a Rússia, enfim, é isso. Foi um congressista republicano. Mas o porta-voz da Casa Branca soltou uma nota dizendo que não era para se preocupar. O que é verdade ou não, a gente não sabe. Tome pá. Tranquilo? Sobre a Argentina, nenhuma grande novidade.
Milei fez alguns acenos, alguns recuos. Existe o discurso e a prática. Existe o candidato e existe o presidente. Todos mudam. Todos mudam. Tomara que ele faça um bom governo, consiga aprovar algumas reformas. Existe a tese que a Argentina não pode piorar. Pode piorar. Tranquilo? Turma, eu vou indo, tá? Estamos ao vivo aqui há 20 minutos. Beleza? Firme e forte. Quem puder, quando eu terminar de postar, usa o aviãozinho para mandar publicação para quem perdeu. Um abraço também para o pessoal do YouTube. Eu estou sempre colocando o vídeo porque no YouTube você pode acelerar e assistir com mais calma de repente. Tem grandes reservas de gás natural em Gaza. Doutor Paulo, em Gaza mesmo, não. Mas no mar, no Mediterrâneo Oriental, a faixa de Gaza é banhada pelo Mediterrâneo, sim. Tem muitas reservas de gás por lá. Muitas. Tem boas reservas de gás. Tranquilo? Turma, eu vou indo. Beijo no coração, saúde, paz, boas energias. Quem não entrou para o grupo, vai agora na bio, assina, baratinho, menos de uma pizza por mês. Economiza no iFood, aprende geopolítica. Esse é o lema. Valeu, forte abraço. Simbora, fui!